Pai Senhor, povo de Deus, como sempre, o evangelista Miguel de Souza, e tenho a Bíblia aberta aqui no livro do profeta Miqueias. Estamos estudando nas divisões temáticas da Bíblia, estamos no livro dos profetas chamado Menores, estamos indo para a reta final deste livro. É interessante que quando estudamos sobre Obadias, o juízo dele, que Deus mandou ele falar, era contra a cidade de Edom. A pessoa de Jonas, Deus envia ele à cidade de Nínive. Mas esse irmão Miqueias aqui, Deus manda ele levar uma mensagem para o povo de Israel, que a capital era Samaria. Vamos ver aqui de onde ele era. Essa região que ele morava ficava ali ao noroeste de Jerusalém, próximo de Gate. Gate era uma região dos filisteus ali e estava sempre sob grande ameaça. Interessante que ele viveu nos mesmos dias do profeta Isaías, por volta do ano 742 a 685 a.C. Ele foi contemporâneo da pessoa do nosso irmão Isaías, profeta Isaías. Mas enquanto que Isaías estava no palácio, que ele era da família nobre, né, sobrinho de Uzias, que também foi rei, esse aqui vivia num lugar diferente. E vamos observar aqui neste texto o versículo-chave deste livro, que está no capítulo 6, né? Capítulo 6, e o versículo de número 8 diz assim: E ele te declarou o homem que é bom e o que o Senhor te pede de ti. O que Deus pede do homem? O que Deus exige de mim e de você? Esta é uma mensagem atual. Em primeiro lugar, senão que pratiques a justiça. Esse é o primeiro passo. Segundo lugar, que ames a beneficência. E a terceira coisa, que viva em humildade. Essa palavra humildade, ela está extinta do nosso meio, né? Praticamente humildade é algo superficial. Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. No capítulo 1, nós temos aqui a apresentação do autor deste livro. Depois nós vamos, na conclusão, chegar no versículo que é o versículo-chave do livro, que é o versículo em que eu acabei de ler. Então aqui a palavra Miqueias quer dizer quem é como Javé. Esse é o significado da palavra. Aqui nós temos a apresentação. Capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, no dia de Jotão, Acais e Ezequias. Ele viveu no período de 3 reinados, né? A gente observa que a pessoa de Jotão foi um grande rei, Acais já enveredou pela idolatria, né? Mas a gente observa que quando Ezequias assume o reinado, ele reverte a situação. A Bíblia diz que havia homens escandalosos ali, e a pessoa de Ezequias ele fez uma limpa, trouxe ali um grande avivamento para Judá, que era o reino sul. Então ele viveu no período desses 3 reinados, e agora ele entrega esta mensagem de Deus. Nós vimos o versículo-chave, mas uma das palavras-chave deste livro está aqui no versículo 2, a palavra-chave deste livro. Diz assim: ouvi todos os povos, preste atenção à terra, em tua plenitude. Então aqui, ouvir, essa palavra ouvir, ela é muito interessante, porque quando Deus lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, quando Deus ratifica os mandamentos para Moisés, para que Moisés passe ao povo, Moisés disse: ouvi, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouvi, ó Israel, tratando diretamente com a nação. Quando lemos lá no Apocalipse, naquelas 7 cartas da igreja da Ásia, uma das palavras-chave, quando o Senhor está divertindo aqueles pastores da igreja da Ásia, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje as pessoas não querem mais ouvir. A gente observa que Deus, na sua sabedoria, ele fez o homem com apenas uma boca e 2 ouvidos. Significa que nós temos que ouvir mais e falar menos.
Infelizmente, as pessoas querem falar bastante, mas não querem ouvir. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem parado para ouvir o que Deus tem de melhor para você? No livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 17, Paulo diz: porque a fé veio pelo ouvir da palavra de Deus. O que gera fé no coração da pessoa não é uma boa retórica. O que gera fé no coração da pessoa não é um bom discurso, mas ouvir a palavra de Deus. Você tem parado, meu amigo, você tem parado, minha amiga, para ouvir a palavra de Deus? Deus fala conosco por meio da sua palavra e nós temos que ouvir. Então nós vimos que uma das palavras-chave deste livro chama-se ouvir. Nós encontramos aqui, eu estava analisando numa visão panorâmica este livro, e nós encontramos aqui em torno de 9 a 10 pecados que Samaria estava encaixada. Anotei algumas coisas aqui, por exemplo, um dos pecados era a desonestidade. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 2, o versículo 2. A desonestidade imperava naquela região. Hoje você não vê mais pessoas honestas. As pessoas honestas hoje elas estão em extinção. Existe o Ernesto, mas o honesto. E o que Deus mais preza na vida de um homem, uma das coisas de um caráter ilibado, é ser uma pessoa honesta. Você tem sido uma pessoa honesta? Alguém que está na sua volta olha para você e avalia você como uma pessoa honesta? Olha aqui o versículo 2. Eles eram desonestos. Diz assim o versículo 2 do capítulo 2. E cobiçam campos e arrebatam as casas, tomam e assim fazem violência um a um homem a homem, de casa em casa, e a uma pessoa é sua herança. Então a desonestidade era muito grande nessa época. Ele chegava a tomar posse da herança das pessoas. Você conhece a história da pessoa de Acabe? Você observa que Nabote ele tinha uma vinha que ficava próximo ao palácio de Acabe. E Acabe um dia chegou com ele e fez uma proposta indecente. Queria comprar o terreno ali dele, aquela herança que Nabote havia recebido de seus pais, porque os judeus eles preservavam a herança que era deixada pelos seus pais. Para se desfazer dela, a dificuldade tinha que ser muito grande. Então a pessoa de Acabe vai ali para tentar comprar aquela vinha de Nabote. Você já imaginou? E a Bíblia diz que Acabe foi lá, olha, eu quero comprar essa tua vinha, porque eu quero fazer uma horta. Você já imaginou? Um rei que tinha tudo na mão, mas queria comprar algo que era uma vinha para fazer simplesmente uma horta, ou seja, para preencher o ego do coração dele. Mas a Bíblia diz que Nabote se recusou. Disse: eu não posso vender a herança que meus pais deixaram para mim, que o Senhor Deus deu para nós. A Bíblia diz que a pessoa de Acabe, ele saiu dali frustrado, decepcionado, e foi e se tocou. E a Jezabel viu ele mal-humorado, triste, num cantinho lá, perguntou o que havia acontecido. Ele disse: não, é que eu fui comprar a vinha de Nabote e ele se recusou a vender. A Jezabel disse: levanta-te, tu não é rei sobre Israel? E a Bíblia diz que ela contratou uns homens ali, filho de Belial, e aqueles homens foram e acusaram Nabote, que havia blasfemado contra o Senhor. E então o que aconteceu? Nabote foi apedrejado, e após Nabote ser apedrejado, a Jezabel tomou conta daquela vinha de Nabote, né? A herança que ele havia recebido de seus pais. Mas você observa que quando ela chega com Acabe e diz: olha, a vinha agora é tua, Nabote já não existe mais. Mas em seguida Deus manda o profeta Elias ali, e a Bíblia diz que na profecia de Elias, que os animais que haviam lambido o sangue de Nabote, lamberiam também o sangue dela e de toda a sua família. E se você ler a história mais adiante ali, no livro de 2 Reis, você vai ver, 1 Reis, melhor dizendo, você vai ver que Deus tratou. Então a gente observa aqui nesse ponto que havia aqui a desonestidade. Uma outra coisa, o roubo, né? A cobiça. Nós temos aqui a referência. Nós temos também a devassidão.
capítulo 2, o versículo 11, a opressão também, que era grande aqui, é no capítulo de número 3, nós vimos também a hipocrisia, a extorsão, a mentira, o assassinato. Era assim que vivia a nação dali do povo de Samaria, Israel, que é a capital era Samaria. Viviam mergulhado nesses tipos de pecado das piores espécies que existia naquela época. E foi para este povo que este homem de Deus se levantou e foi entregar a mensagem. Interessante que esse povo ele tinha tudo para entender a mensagem e se retratar com Deus. Nós temos aí no canal a mensagem quando Jonas vai à cidade de Nínive. A mensagem ela surtiu um efeito na vida do ninivita. O próprio rei tomou uma posição diante de Deus, se retratou com jejum, com oração, né? Mas observamos este texto aqui, que o povo que era de Deus, o povo que era o povo da promessa, eles não atentaram para a mensagem do profeta Miqueias. E você observa que no ano 722, Senaqueribe invade ali e leva todas as pessoas cativas. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele fez um lamento, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes eu vos quis juntar como a galinha junta seus pintos debaixo de suas asas, mas eis que a vossa casa vos ficará deserta, até que venha a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Era assim que faziam, matavam os profetas do Senhor. O profeta Isaías, segundo a tradição, ele foi morto, colocaram ele vivo dentro de um tronco de uma árvore e serraram, porque ele tinha uma mensagem para o povo, e as pessoas, em vez de fazer como os ninivitas, que se arrependeram, eles se levantavam contra o homem de Deus. Fica difícil numa situação dessa, e o juízo de Deus ele é inevitável. Nós vamos ler ainda aqui alguns versículos interessantes deste livro. É claro que o tempo não permite, são 7 capítulos, e nós teríamos muitos dias para pregar nesses 7 capítulos, né? Mas nós encontramos ainda aqui a palavra ouvir, né? No versículo, capítulo número 3, versículo 9. Ouvi agora isto, vós chefe da casa de Jacó. Isso aqui é uma mensagem para a liderança. A liderança hoje já não ouve mais. A gente observa, é muito triste, mas vamos deixar assim, né? Aqui o versículo de número, capítulo 6, versículo 6, que é o versículo chave que eu li no começo, diz assim: ele te declarou, o homem, que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Depois de todo aquele juízo contra aqueles 10 pecados que eu mencionei aqui, que Samaria estava envolvido, Deus agora está pedindo apenas 3 coisas para o homem que ele faça, né? Em primeiro lugar, praticar justiça. A segunda coisa que ele tinha que fazer, amar a beneficência, né? E a terceira coisa, que andes humildemente diante do Senhor. Aqui neste capítulo de número 5 e o versículo 2 tem uma profecia muito interessante. Diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, posta que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, cujas suas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Capítulo 5, versículo 2. Quando os magos vieram do Oriente, porque eles estavam durante a vigília da noite, cuidando do seu banho, e eles vieram, e quando chegaram a Jerusalém para adorar a Jesus, eles esperavam que Jesus estivesse no palácio e foram até ao palácio de Herodes. Mas Herodes, quando viu eles, ficou surpreso, porque não havia nenhuma criança ali. Eles foram ao palácio porque achavam que o menino estava no palácio. E a Bíblia diz que então o que a pessoa de Herodes faz? Ele chama os doutores da lei, e os doutores da lei começaram a pegar as profecias antigas, as profecias messiânicas, nos pergaminhos, no rolo, e acharam aqui o profeta Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, que até então não era em forma de capítulo e versículo, mas pegaram ali e encontraram então esta profecia. E tu, Belém de Judá, és a menor de todas as capitais, mas de ti há de nascer um que há de apacentar o meu povo Israel. Aí o que ele disse? Vão até Belém, adore o menino, e assim que adorar, retorne a mim, para que eu também o adore.
Nós vimos aqui uma hipocrisia da pessoa de Herodes, porque ele queria, na verdade, era mandar matar o menino, né? Nós vimos aqui o pecado continuou, da hipocrisia. Nos dias lá de Samaria também, a hipocrisia era muito grande. Os próprios líderes religiosos viviam uma hipocrisia que eles oravam, Deus nem respondia mais as orações dele. Aqui está então esta mensagem, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.